Muito boa tarde, galera! Está no ar mais um podcast do Sertão Nosso aqui, Mirandiba, né? Sertão Nosso TV Mirandiba, papo arretado. E como sempre, o papo de hoje está arretadíssimo, porque recebo aqui no estúdio do Papo Arretado o advogado Evanderson, o advogado do Sertão. E a partir de agora, gente, você que já está entrando aqui na nossa live, quer fazer alguma pergunta a respeito do INSS, né? Basta, né, você enviar aí sua pergunta. Compartilhe também a nossa live. Para quem precisar também fazer aqui perguntas, são 1 hora de podcast, então dá tempo você entrar aí e fazer a sua pergunta, interagir aqui com a gente, beleza? Vamos dar as boas-vindas para o Evanderson. Boa tarde, Evanderson. Boa tarde, Helene. Muito obrigado, né, pelo espaço. Queria parabenizar nessa sua ideia. Eu acho que é o primeiro, né, Papo Cast aqui, o podcast da região aqui em Mirandiba, né? Sim. Parabéns por sua ideia. Eu já vi que outros conterrâneos nossos passaram por aqui e tem contribuído muito, né? E Exatamente. A diversidade, né? Desde cantor, né? Agora vem o advogado do sertão. Fazer uma misturona assim legal, exatamente, né? porque a gente é muito rico culturalmente e tem muito a apresentar e mostrar, tanto para a nossa região como para o estado e o mundo inteiro, né? E que também não deixa de ser cultura, Isso. não é isso? Exatamente. Nossa cultura também. Então, parabenizo, né? Aproveito a oportunidade, eu trouxe aqui um presentinho para você. Eita! Já vou te entregar. Já vou ganhando presente. Pra gente não esquecer, viu? Aqui. Muito bem, tá aí, ó. Evanderson Nunes. Dá pra ver aí, gente. Brigadão, meu anjo. Vamos abrir, vamos ver Pronto, o que é. Vê o que tem aí, né? Olha, Davi. Personalizada aí, ó. Já vou deixar aqui, ó. Perfeito. Aqui. Vamos lá, ó. E uma agenda. Muito bem, ó. Tava precisando a minha. Ó, bichinha. E já vou deixar aqui também. Podendo aí. Acho que ainda tem mais alguma mais coisinha uma. aí, né? Tcharam! Também. Aí, ó, Davi, ó. Legal! Pronto, muito obrigada de coração, viu, meu anjo? Pelo presente, eu amei. Olha que a menina tava precisando de uma agendazinha. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar o nosso papo aqui. Davi, solta aí o pessoal pra gente já falar o nome de alguns aí que já pediram pra mandar beijo. A Gabi. Ou é o Gabriel, né? Gabriel, beijo pra você, tá, Gabriel? Pra todo mundo aí que está entrando na nossa live agora, compartilhe, comente, faça sua pergunta para o Evanderson e vamos nessa.
Deixa eu ver se eu... Lucas, Elisa, Wesley, Enigma, Biel. Depois a gente vai mandando, Davi. Vamos aí. Então, vão entrando aí, gente. Vão entrando. Vamos já começar o nosso papo, né? Aqui, Vamos já lá, né? começando, perguntando assim, quais são os principais benefícios, né, pagos pelo INSS? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Os principais benefícios que a gente tem as aposentadorias, né, que elas têm uma variação. Quando se fala de aposentadoria, você pode ter uma aposentadoria por idade, pode ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, pode ter aí uma aposentadoria especial. Então, existe vários tipos de aposentadoria. Existe a aposentadoria rural, existe a aposentadoria do pescador. Além das aposentadorias, tem aí o auxílio-doença, né, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária, tem a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, eu acho que ele é o menos conhecido da população hoje, né? O que é que acontece? O que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente ele é destinado a pessoas que sofreram qualquer tipo de acidente. Eu falo qualquer tipo de acidente porque é muito comum que as pessoas achem que só tem direito a algum benefício lá, o auxílio-acidente, quando o acidente é no trabalho. Não importa, pode ser um acidente jogando bola, andando de moto, pode ser, enfim, pulando de alguma coisa, pode ser em casa, fazendo um serviço em casa. Então, qualquer tipo de acidente Isso que realmente eu não sabia, né? você venha a sofrer esse acidente e depois que consolida ali, você fica com uma sequela, você fica ali com a dificuldade a mais para trabalhar, então você vai ter direito a esse auxílio-acidente. Exemplo, tem situações aqui, uma pessoa que sofreu um acidente e houve um enrijecimento aqui dos dedos da mão. Vamos pensar um agricultor que o dedo ficou um pouco enrijecido, então ele vai ter uma dificuldade a mais. Ele não está impedido de trabalhar, mas ele vai ter mais dificuldade para trabalhar. Ele não vai mais empunhar uma enxada, uma foice, um machado, ele não vai ter a mesma habilidade e destreza que ele tinha antes do acidente. E aí, isso é interessante para o agricultor. Ele, por exemplo, o agricultor, qualquer categoria, e aí ele vai conseguir o quê? Ele recebe metade do salário mínimo, ou seja, metade de um salário mínimo, e pode continuar trabalhando normalmente. Ele não vai perder esse benefício porque ele Isso no caso por quanto tempo? Até aposentar. Sério? Até aposentar. É pouquíssimo conhecido. E o bom é que, como a gente tem situações aqui de pessoas, sei lá, que sofreram um acidente em 2010. Recebeu ali alguns meses de auxílio-doença, e, sei lá, cessou o auxílio-doença, ele seguiu a vida. É possível a gente entrar e pedir o retroativo dos últimos 5 anos, o que representa um valor bem interessante. Há momentos aí que a gente tem pessoas que recebem 70, 80 mil reais. E o cara não sabia desse direito. Aí ele comprou uma casa, aí ele comprou uma moto, né? Aí ele resolve a vida, né? Com toda certeza. E o benefício o mais procurado, ou seja, o mais é o rural, né? É o rural. Na região nossa, predomina o rural. A maioria aqui é rural, né? A gente tem alguns poucos aí, urbano, mas a grande maioria é rural. Tem muito rural. E aí, outro benefício pago, que é pago pelo INSS, muito embora custeado aí pela assistência social, é o BPC Loas, que é algo que está muito em alta, né? O BPC, que é pago a pessoas que possuem uma deficiência, um impedimento de longo prazo que o coloca em desvantagem, né, de participação efetiva na sociedade. Então, essa pessoa, normalmente, ela não consegue se inserir no mercado de trabalho, desenvolver uma atividade. Só que o BPC, ele, diferente dos outros benefícios, ele é destinado aí a essas pessoas que têm a deficiência e que não têm contribuição. Então, ou não tem prova de atividade rural. Se você não tem a prova de atividade rural, não tem contribuição, e tem uma deficiência... No caso, voltando para rural, mesmo que ele não tenha a contribuição, ele tem direito? Tem, porque, via de regra, o rural ele não contribui. A contribuição, ele não contribui igual aos outros. A contribuição já é feita na própria produção. Quando ele vende o feijão, quando ele vende ali, aquele comerciante que compra, ali já há uma contribuição embutida que vai para a Previdência. Sei. Porque tem uns que entram em sindicato, essas coisas, né? E vão pagando o sindicato, tal, para ter o direito eu vou falar de sindicato daqui a pouco. Sindicato é polêmico. Eu acho que um dos vídeos que a gente mais teve visualizações foi sindicato. Daqui a pouco a gente entra, que é bem polêmico. A gente vai
eu acho que deu mais de 200 comentários e críticas dos Eixe. sindicalistas, né? De pessoas que se beneficiam. Mas o nosso compromisso é com a verdade. Então, tem que ser com a verdade, né? Nosso compromisso é com a verdade e aí No caso de vamos... aposentadoria rural, Evanderson, todos que são rurais, ele tem direito, né? Todo ele. Todos eles. Que Então, comprove, né? você tem que provar, né? Então, como é que eles podem agricultor, provar? Primeiro, requisito de idade. Mulher, 55 anos, homem, 60 anos de idade. No caso, isso aí continua da mesma forma para o rural, né? A reforma, eles queriam mudar, mas a bancada rural atuou no Congresso e impediu essa mudança. Então, nesse ponto, a reforma não modificou nada, porque a bancada rural conseguiu segurar esses pontos aí. Então, mantém 55 anos de idade para mulher, 60 anos de idade para homem. Segundo requisito, comprovar 15 anos de atividade rural. Aí, precisa ser 15 anos, completei 60 anos de idade agora em 2025, ano passado. Eu tenho que ter 15 anos de 2010 para 2025, de 2011 para 2025? Não, o que importa é que seja 15 anos. Mas eu tenho 10 anos lá, de 90 a 2000. Aí eu me afastei, passei 10 anos na prefeitura, saí da prefeitura, retornei à atividade rural, somei 15 anos, vai ter direito. Agora existe um terceiro requisito para a aposentadoria rural, que ele é pouquíssimo conhecido. Sexta, agora eu atendi um cliente de Carnalbeira, que foi negado porque ele não cumpriu um desses requisitos. Ele tinha a prova rural, ele tinha 60 anos de idade, mas ele não estava na atividade rural no momento que ele deu entrada no requerimento. Então, não basta só ter 60 anos, não basta ter só 15 anos. Tem que estar na atividade rurícola quando dá entrada no requerimento, quando completa ali os 60 anos. Porque tem alguns casos que eu vejo, principalmente assim, em redes sociais, que tem gente que já passou da idade há 10 anos de se aposentar, mas diz, não, e o INSS ainda continua negando a minha aposentadoria. Então, no caso, é isso aí, né? Pode ser isso. Agora, o importante, agora vamos para a questão de comprovar, né? Como a gente vai provar que é agricultor? A prova de atividade rural, você faz, existe uma lista, uma possibilidade de documentos, dentre eles o quê? DAP, que agora transformou-se na CAF, né? Então, eu considero a DAP, a CAF, a rainha das provas, né? Então, se você tem ali uma DAP no ano de 2010 e tem uma CAF agora, outra DAP em 2023 e completou a idade e está trabalhando na agricultura no ano de 2025, você consegue se aposentar. Mas eu não tirei DAP, eu não tenho a DAP, né? Que é a declaração lá. Eu não tenho a DAP. O que é que eu vou fazer? Serve outras provas? Serve sim, né? O contrato de comodato serve, só que tem que ter um cuidado com relação ao contrato de comodato. Ele tem que estar reconhecido firma. Então, o INSS, às vezes as pessoas fazem o contrato de comodato, está bem ali assinado, bem documentado. Enfim, preenche o requisito -1, não está reconhecido firma. O servidor do INSS ele só vai dar validade e considerar aquele documento a partir do dia que é reconhecido firma. Uhum. Isso é para quê? Porque as pessoas, eu declaro que trabalho na terra há 10 anos. O que vale é o dia que reconheceu firma, porque é uma data que sabe-se que ninguém altera, né? Realmente foi naquele dia, não tem como fraudar. Então, pronto. Então, certo é você fez o contrato ali, já imediato no cartório, né? E reconhecer firma. Primeira coisa, pronto. A partir daí você já está provado que está na atividade rural. Isso é uma das provas. Aí, gente, se liga nisso. É importante, viu? Filiação e associação serve? Serve. A associação ajuda muito na questão da aposentadoria. Eu tirei um empréstimo no Banco do Nordeste. Serve? Serve sim. Tipo, principalmente aquele empréstimo voltado para atividade, para usar o dinheiro na roça, né? Para comprar um animal, para cercar uma roça. Então, aquele empréstimo com finalidade rural, ele é uma prova também. Agora, tem uma coisa tem algo que me preocupa e acontece com muita frequência aqui. O nosso amigo Arthur chegou, né? Que disse que queria participar. Não, Arthur Alves. Arthur Alves Vai continuando aí que eu vou receber. Traz ele pra cá, meu primo. Não, vocês estão em live aí. Tu já tá ao vivo.
amigo, pode entrando. Aqui. É assim mesmo. Pode passar aí. Pode Nossa, sentar que ali. coisa bacana. Vamos perdoar. Ô, meu amigo. Chega pra cá, meu amigo, meu primo. Alegria, viu? Tá ao vivo. Ao vivaço. Aqui nem nós, como a gente diz lá no Bola, no Carudo, tá ao vivo e a cores, viu? Aqui é tudo assim, é ao vivo, viu? Aqui é o pessoal do Bola. Mas, minha gente, eu tinha que receber. E a adjacência. Eu tinha que Exatamente. receber esse nosso amigo aqui, né? Como diria nosso primo Sandro, né? Nós somos da região do ABC. Sabe no ABC? Não. Arroz, bola e caruru. Ah, É o- pronto. é o ABC de Arroz, Mirandiba, bola, caru. Muito bem, então seja bem-vindo aí, Tá meu amigo. certo. Podem ficar à Deixa eu sair de vontade. frente. Dê Eu tô um trabalhando oi aqui. aí pra todo mundo, ó. Olá, pessoal. Uma boa tarde, né? Eu tava dormindo, rapaz. Eu tava dormindo, acordei todo atordoado. Aí tem a mensagem da Davi aqui. Uma boa tarde pra vocês. Sigam em frente aqui, viu? Audiência total. Com certeza. Aí, ó. Cadê? Ângela, já Aquela, falou né? com quem? Essa aqui. Parabéns aqui pra equipe. Parabéns pro doutor. Muito obrigado. Parabéns pro cara que fica por trás lá, né? Amigo O Arthur. responsável por essa beleza toda, eu acompanho. Muito Eu também bem. acompanho, assisto, inclusive, a última foi Brielle. Brielle. Né? Que deu um grande índice de audiência. Foi sim. Então, tamo aí, ó. E Tamo tá junto. diferente não Eu aqui vou com, ficar aqui na coxinha, né? com o Wanderson. Isso, ali. Então, Tá vai. diferente não com o Wanderson. Davi, vamos mandar aqui a alusão pra galera, que é quem nos coloca aí, né? Vamos ver. Já tem pergunta aqui, viu, Wanderson? Daqui a pouco nós continuamos de onde a gente parou, mas vamos ver aqui a galerinha Simbora. que as mesmas regras para o MEI, essas mesmas regras. Não, Hoje para é o MEI diferente. aumentou a idade, né? Alguns pontos foi mantido, né? Para quem era filiado, até o dia 14 de novembro de 2019, quem já era filiado mantém a questão do tempo. Exigência apenas de 15 anos de tempo e carência. Só que para a mulher, né, foi dado um presentinho para ela, né? Para a mulher urbana, né? Aumentou aí em 2 anos. Então, era 60, passou para 62. Então, Presentinho. eu dizia direto, ó, as pessoas só vão perceber o efeito da reforma quando elas precisarem do benefício. Isso. E chega direto. Até ontem eu atendi uma mulher de Carnalbeira e ela disse, ó, doutor, já tenho 21 anos e 60 anos, eu já estou no tempo de aposentado. Isso infelizmente, foi dado um presentinho aí, né, para vocês, então agora só com 62 Um anos. presentinho muito legal, né? Felipe Gomes da Silva, Maria, Ronilson, Honorina Pires, Samile, Soneide, Edjane, João. Mais pra cima, Davi, pra nós ver a galerinha aí. Compartilhe a nossa live, gente. Comente, faça perguntas, que ele vai responder tudo que tiver ao alcance dele, né? Ângela, mandando aqui um abração para o nosso amigo Arthur. Muito bem. Eu agradeço. O Pedro. Olha lá em cima, Davi. Vamos ver, vá. Daiane. Aparecida, Vinícius, Edinalva, Darley. Aparecida Furtado. Muito bem, gente. Vamos que vamos. Vamos continuando aqui com o nosso papo arretadíssimo com o nosso amigo Evanderson. Tá saindo pergunta também aí, Evanderson? Não sei onde. Tô dando uma olhada aqui para ver se tá. O melhor advogado do sertão, Delânia. Manda aí beijo pra Delânia. Saraiva, Evanderson. Aí, ó. O Obrigado, melhor Delânia, advogado do obrigado. sertão. Eita. Maristeles, né? Francisco de Assis. Boa tarde, Francisco. Tudo bem com você? Muito bem. Vamos aí, vamos entrando, compartilhando, comentando a nossa live que tá arretadíssima aqui, tirando todas as dúvidas. Você que precisa aí do INSS, vai se aposentar há pouco tempo? Daqui a uns meses? Então, preste atenção nessas dicas que o nosso advogado do sertão está dando aqui no nosso podcast. Vamos lá, Evanderson, vamos continuar de onde a gente parou. Deixa eu ver aqui onde foi. No caso, era de como o INSS pode negar, né, a sua aposentadoria. Vamos concluir. Isso, vamos lá. Vamos falar da aposentadoria rural, né? Isso. O que leva o INSS a negar a aposentadoria rural?
Até ontem eu atendi uma pessoa que foi negada, por quê? Informações no extrato CNIS erradas. Então, a pessoa, sei lá, trabalhou 1 ano na prefeitura, no município, e aí o vínculo ficou aberto. É como se ele ainda estivesse trabalhando lá no município. Aí o INSS vai e nega. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter antes de dar entrada na aposentadoria rural é verificar o extrato CNIS. Como é que você verifica esse extrato CNIS? Você entra lá com a sua senha Gov no site do meu INSS, tem uma aba lá de pesquisa, você vai digitar extrato de CNIS, extrato de informações. Aí você vai baixar o extrato do CNIS e lá vai ter todas as informações por onde você trabalhou, quando você entrou, quando você saiu. O normal, na maioria dos agricultores, é esse CNIS estar limpo. É o que a gente diz, ó, CNIS limpo. Quando chega no escritório, e aí? Aí não, CNIS limpo, beleza. A gente já sabe que isso aí já tem menos problema. Já é um ponto positivo, né? E tem outros que chegam com o CNIS em aberto. A gente tem uma situação de uma pessoa ontem que ele trabalhou em 92 para a Secretaria de Educação, apenas 1 ano, mas tem a data de início do vínculo e não tem a data de saída. Término. E aí, o que acontece? Tá lá, ainda tem uma sigla, RPPS. Para o INSS, aquilo é como se ele fosse concursado. Então, esteja trabalhando, o ideal é o que a gente tem que fazer? A gente tem que corrigir esse extrato de CNIS, retificar essa informação, para realmente constar só aquele ano lá, de 92 a 93. E depois, sim, da entrada, e aí vai conseguir o benefício. Na prática, muitos deixam de olhar e se atentar a esse detalhe, e aí nega. E aí você já começa perdendo, né? Já entra perdendo. Por isso, tem que ter esse cuidado. Agora, tem outro ponto que a gente tem gravado vídeos e tem insistido. Imagine, você tem sua terra e emprestou a terra para Arthur, lá em 2004. Vamos imaginar que Arthur fosse agricultor. Então, lá em 2004. E aí existe, quando você vai dar entrada na aposentadoria rural, você tem que preencher o que é chamado de autodeclaração. Então, você vai colocar seu nome, você vai colocar como você exerce essa atividade. Se é individual, se é de forma em regime de economia familiar. Se é em regime de economia familiar, você tem que informar os integrantes que participam dessa atividade rural lá naquela terra. Tem que informar a terra, tem que informar o tamanho, ITR da terra, olha os detalhes. E tem uma pergunta, que ela é uma pergunta, eu acho ela perigosa, bem capciosa, que ela diz o quê? Essa terra já foi cedida, foi emprestada para alguém? Eita. Aí, se você coloca que não, e Arthur já foi beneficiado um dia, recebeu um benefício vinculado a essa terra, o servidor do INSS ele tem toda a informação na hora da análise. No caso, ele já pergunta sabendo. Já pergunta sabendo. É igual a receita, ela sabe quanto é que a gente ganha. Mas aí ela diz, informa para ver se tu erra e eu te multo. Então, nesse caso, se você diz que não, mas você emprestou, vai ter divergência. Se der divergência, o caminho é o indeferimento. Entendeu? Então, tem muitos e muitos detalhes que são importantes serem observados, né? Exato. Tem Parece que se ligar, simples, né? né? Ah, aposentadoria, mas tem esses detalhes. É porque muitas pessoas pensam assim, né, Vanson? Não, eu sou da área rural, quando tiver no meu tempo, digamos, a mulher 55, né? Quando tiver com 55, eu vou lá, dou a entrada e pronto, só isso. Aí não é só isso, né? A gente faz sempre a gente chama de uma investigação prévia para apurar todo o histórico da pessoa. A gente vai na agência com procuração do cliente e solicita informações. Ela teve um salário maternidade. A mulher tirou um salário maternidade lá em 2008, em 94. Aí a gente vai ver o que aconteceu, que terra ela informou. Chega direto para a gente, aí, sei lá, ela informou Caruru. Só que aí depois ela desceu, ela mudou e veio para a Várzea do Tiro. Aí, na hora de dar entrada na aposentadoria, ela já recebeu um benefício pelo Caruru. Só que ela informa o tempo integral na Várzea do Tiro. Ou seja, dá divergência. Ela tem que informar o tempo que ela teve no Caruru e tem que informar o tempo que ela teve na Várzea do Tiro. Então, ela tem que informar conforme... ela tem que ser fiel às informações que ela já forneceu. Senão dá divergência. CNPJ. Ontem eu atendi um rapaz que ele disse, rapaz...
Ele disse, eu tenho um CNPJ. Eu digo, ó, já vai dar uma dorzinha de cabeça. É um CNPJ que um cunhado pediu para abrir no nome dele, não sei o Eita. quê. Aquela coisa, a história do cunhado, parece que Então, sempre tem. no caso de quem tem MEI, não pode se aposentar pela área Como rural? rural, Como não. rural? Ele Não. vai se aposentar como urbano. 65 anos de idade para homem, 62 para mulher. Não tem como você ser agricultor para fins de INSS, né? Não Uhum. tem como você ser agricultor e ser urbano ao mesmo tempo. Ou você é um, Ou você é outro, né? Pronto, Agora, gente, preste atenção. é possível no decorrer da vida, um tempo você ser urbano e depois você retornar para a atividade rural, né? Uhum. Então, eu tenho um caso que a gente aposentou uma pessoa que ele foi policial militar durante 8 anos, depois ele saiu da polícia lá, numa época de uma greve, e voltou para a atividade rural. E a gente aposentou ele como agricultor. Mas tem um ano, assim, específico, um determinado tempo, assim, tipo, você é da zona urbana, aí voltou para a zona rural, aí só vale a partir de quantos anos? O importante é você provar seus 15 anos de atividade rural. Então, eu tenho um caso de pessoas que eu aposentei uma pessoa lá de Santa Maria da Boa Vista. Então, ele foi rural, ele depois foi urbano, depois ele foi rural, depois ele foi urbano, depois ele foi rural, depois urbano e depois o restinho, no finalzinho, na reta final, Foi pro rural. rural de novo, né? Aí, entre as idas e vindas dele, somou os 15 anos, tinha 60 anos de idade e estava na atividade rural quando completou os 60. Então, a aposentadoria dele passou. Claro, passou judicial, deu mais um trabalho? Deu, mas passou, aposentou. Agora, Assim, não precisa ser os 15 de forma consecutivos, contínua, né? não. De forma consecutiva, não. Pode ser intercalado, né? A própria lei diz que a exigência é 15 anos, ainda que intercalado. Então, agora, qual o cuidado? Qual o cuidado? E eu vejo, agora mesmo esses dias tem um rapaz que trabalha lá na roça e ele está indo para São Paulo. E aí ele vai trabalhar, depois ele retorna. Qual o cuidado que você tem que ter quando retornar para a roça? A lei não admite o retorno para a roça sem documentação. Não se presume retorno, tem que ter prova. Então, o que é que eu oriento? Você é agricultor. Aí apareceu uma oportunidade de emprego bom ali. Você trabalhou uns tempos, não deu certo. Aí você retorna para a roça. Quando você retornar, você refaz seu contrato comodado. Você atualiza, faz um novo contrato de comodado. Isso é uma prova de retorno. Então, a partir daquele momento, você está dizendo para o INSS, para o governo, eu retornei para a roça, ó, meu contrato comodado rural. Ó, minha CAF, tira uma CAF nova, entendeu? Então, você tem que fazer um documento novo. Quando você sair do emprego, terminou o vínculo urbano, aí você faz um documento para provar o retorno. Se você não fizer, aí não se presume e nem é possível provar esse retorno só por prova testemunhal. Tem que ter papel, né? Então, hoje em dia, tem gente que diz, mas eu fui agricultor da vida inteira, uma vida toda na roça, e diz, se você quiser, eu tenho 50 testemunhas. Não serve, 50 testemunhas sem papel, não passa. É fácil você encontrar, né? É fácil. Testemunha. Agora Então, o papel que é mais difícil, ter um né? papelzinho, pelo menos 1, 2, 3, né? Aquele papel lá que trabalhou na frente produtiva, a emergência lá em 90 e alguma coisa. Um documento da minha bolsa, que em 2003 tinha um programa que era destinado para mulheres agricultoras. Era uma bolsa, né? Uma cesta básica, né? Minha bolsa. Uma carteira do INAMPS. Essa carteira do INAMPS, para quem... Arthur já tem mais tempo, ele sabe, né? A carteira do INAMPS é ali, antes de 90, né? Relacionava o familiar e os dependentes. Então, ali é uma prova de atividade rural. O próprio ITR, no nome da pessoa, né? Então, é importante esses detalhes dessa documentação. Tem gente que pega o documento antigo e joga fora. Nunca jogue fora o documento. Guarde. Um dia ele vai servir. Bota lá, guarda no cantinho lá, e um dia ele vai salvar. Wanderson, vamos ver aqui a pergunta do pessoal sobre a Lida Viva. Acho que já foi respondida essa pergunta. Vamos lá ver. A Mariane, boa tarde para as mulheres da zona rural. Me diga assim, as mulheres da zona rural, foi mudada alguma coisa? Você já respondeu, né? Não, mudou não. Para a mulher da zona rural, tá beleza, tá? Idade 55 anos e homem 60. Teve uma mudança recente que
alcançou as mulheres da zona rural e também as seguradas urbanas, que foi referente ao salário maternidade. Até ano passado, o salário maternidade, a agricultora ela tinha que provar 10 meses de atividade rural. E a trabalhadora urbana aí também tinha que comprovar 10, tinha que ter 10 contribuições. Já a segurada empregada não precisava dessa quantidade. Aí o que aconteceu? O STF mudou, declarou isso inconstitucional e agora aquela agricultora que comprova apenas 1 mês de atividade rural antes do parto, ela tira o salário maternidade, o que não era possível antes. Do mesmo jeito, a mulher da rua, a urbana, que aqui a gente tem pessoas que são agricultoras, mas tem outras, sei lá, que são estudantes, que são do lar, que não estão empregadas, né? Então, com apenas uma única contribuição, então a mulher que está gestante ali, com apenas uma única contribuição, ela vai conseguir tirar o salário maternidade. Veja que isso é muito bom. A mulher está ali no 8º mês, ela não tem documento de roça, ela não tem vínculo com o INSS. Ela faz uma contribuição no valor de R$ 178 e ela garante aí 4 salários mais 13º, dá algo em torno de R$ 7.000. Ai, que legal! Né? Eu vou na onda da água também. Pronto, bota água aí para nós. Oh, mais uma pergunta aqui. Vale a pena pagar INSS em atraso para aumentar o valor da aposentadoria? O recolhimento de contribuição em atraso, ele não é permitido a toda categoria. Então, esse é um dos questionamentos que chegam para a gente com muita frequência. Eu posso pagar em atraso? Só algumas pouquíssimas categorias podem pagar em atraso. Então, existem regras bem rígidas e muito específicas. A regra geral é não pagar em atraso. Outra pergunta que chega com muita frequência, a pessoa diz, doutor, falta 2 anos para me aposentar. Eu posso pagar os 2 de uma vez? Não pode. Né? Você tem que pagar mês a mês. É uma relação tributária e o governo exige que seja 1 a 1. Porque aquelas pessoas mais abonadas que estavam com a reserva ali, ela pagava logo de uma vez e já se aposentava. Então, o sistema, os princípios de previdência não aceitam isso aí, entendeu? Essa forma. Outra coisa, eu sofri um acidente, não tenho documentação rural. Eu posso contribuir para poder garantir o benefício? Não, você tem que contribuir antes do acidente. A relação com o INSS é como se fosse um seguro. Você não vira o carro para fazer o seguro. Você faz o seguro para virar o carro, entendeu? Porque tem que ser nessa lógica. Senão você só vai perder seu dinheiro. Então, entendeu? Aí, vamos... Edierque, doutor Anderson. Abraço, meu primo. Pronto. Abraço, meu primo. Estamos juntos. A Claudiana, o Benedito, Luciana, Maria, Claudemir, Edierque, Josi, Natália, Aldenilson, Cícero, Ângelo, Caio Vaqueiro. Muito bem. Helenilson, Josielson, Alexandro, Ângela, Leidinha e Filipão Gomes. Evandro Caruru. Meu primo, Felipe. Pronto, vamos ver essa questão aqui. Meu esposo foi negado a aposentadoria dele 2 vezes. E foi aprovada, tentar ir da via através de um advogado que teria direito. Eu não entendi bem aí, Davi. Foi aprovado através de advogado. Ele teria direito ou não aos meses que foi negado ou não. Escutou, Evanderson? Escutei. Arthur, vê se consegue conectar meu celular na live aí. Diz que silenciou, geral. Não, aqui tá ao vivo. Tá ao vivo? O pessoal tá... E aí, se tem perguntas aí? Tá indo. Vamos ver no outro aqui. Beleza, show de bola. Pronto, no caso, ele teria esse direito, entendeu mais ou menos? Dos atrasados? Sim. Via de regra, sim. Normalmente, sim, tem direito aos atrasados. Os atrasados, ele é de quando? Ele é de quando deu, via de regra, é de quando deu entrada no requerimento.
Então, não é os atrasados, eu completei 60 anos, deixei para entrar com 62. Eu vou receber os atrasados a partir dos 60, não. Você vai receber os atrasados a partir do dia que você deu entrada. Agora, se você deu entrada com 60 anos de idade e digamos que aconteceu alguma coisa, que teve para a justiça e passou 3 anos, você só conseguiu se aposentar com 63. Então, você vai receber os 3 anos. Entendeu? É igual ao auxílio-doença. O auxílio-doença, tem muita situação que o pessoal sofre um acidente, aí fica internado. Aí diz, não, quando eu sair, eu dou entrada. Já tá perdendo dinheiro. Entendeu? Porque se você sofreu um acidente hoje e deixou para dar entrada daqui a 3 meses, você já perdeu 3 meses de benefício. Porque os atrasados só contam a partir do dia que você deu entrada. Né? Então, sofreu um acidente, já liga para alguém, né? Ou então já diz, busca dar entrada logo. Já dá entrada logo, porque cada dia é um dinheiro, você está perdendo dinheiro, é prejuízo financeiro, que vai deixar de dar um suporte aí na compra de um remédio, no tratamento, no suporte à família, enfim, né? Pronto, mais uma pergunta aqui. Fui fichado 15 anos. Estou com 10 anos sem pagar o INSS. Para eu me garantir no INSS, se eu começar a pagar, tenho direito? Eu já vou. Arthur, tira esse... Tá sem som, tira aí. Vamos ver se... Não, pode tirar. Deixa sem mesmo, que eu acho que pega. Pronto. Ele vai captar aí, né? Vai dar certo. Prontinho, vamos para a pergunta. Pronto, no caso ele foi fichado 15 anos e está com 10 anos sem pagar o INSS. Aí, para garantir o INSS, no caso ele começar a pagar, ele tem o mesmo direito? É mais ou menos essa pergunta que ele fez. Os 15 anos que ele trabalhou, né, ele vai contar, ele fica lá no sistema, ele pode ser utilizado para qualquer fim. O importante dele voltar a contribuir é porque depois que você para de contribuir, passa um ano e pouco, sem contribuir para o INSS, você perde o quê? Você perde a qualidade segurada, você perde o vínculo com o INSS. Aí, se acontecer algum acidente, você adoecer, você não está cobertado. Então, é importante isso. Ou se ele, de repente, retornou para a atividade rural, atualizar a documentação, né? Fazer contrato comodado, tirar CAF, para ficar documentado, né? Só mais uma também. Doutor Evanderson, sou MEI e pago o DAS todo mês, né? Que inclui a contribuição e o INSS. Caso eu sofra um acidente e fique até os 40 dias sem poder trabalhar, tenho direito a algum benefício? Ele é MEI, né? É. E ele ficou sem pagar quanto tempo? Ele paga. Não, caso ele sofra um acidente e fique sem poder trabalhar, tá entendendo? Ah, não, tem sim direito. O MEI, ele tem direito ao auxílio-doença, ele tem direito à aposentadoria por invalidez, ele tem direito à aposentadoria por idade. Agora tem um detalhe, o MEI não tem direito ao auxílio-acidente. A lei exclui os contribuintes individuais, que inclui o MEI, o advogado, qualquer classe, o empresário. A lei não deu a eles esse direito. Os demais têm, o agricultor tem, né, o segurado empregado tem, enfim, mas o contribuinte individual, que é o caso do MEI, se ele sofrer um acidente e ficar com a sequela, tiver uma redução da capacidade, ele vai receber auxílio-doença, mas quando consolidar a lesão, ainda havendo a redução, ele não receberá o auxílio-acidente. Previsão de lei, né? Pega esse celular para mim, só para... Pronto, a Mariana aqui lhe dando os parabéns. Esse sim explica muito bem. Muito obrigada a você, Mariana. Vamos fazer aí. Aqui é ao vivo. É ao vivo. Ele não é à toa que meu irmão José Cícero fala muito bem de você aqui em Mirandiba. Muito bem. Coisa boa. Aí, ó, tá certo. Ele que tá aqui ajustando pra sair no dele também. Tem lá ao vivo no canal dele, viu, gente? Tá de novo, né? Enquanto isso, vamos mandando uma pergunta boa aqui. Vamos pular um pouquinho aqui, ó. Evanderson. Sim, vamos. Qual o significado do chapéu de couro? Sim, o chapéu de couro, né? O pessoal me pergunta muito Samile. por o chapéu de couro, né?
O chapéu de couro, para mim, ele tem um significado muito forte, né? E daí é que surgiu esse nome, né? Do, do advogado do sertão. Deu um problema, traz isso aí de novo. Vamos. Aqui é ao vivo. Aqui a gente conserta o carro. A gente conserta o pneu do carro com ele andando. Né? Troca o pneu do Aqui carro a gente sem troca parar. o pneu do carro com ele andando. Então, vamos lá. O chapéu de couro, para mim, tem um significado muito forte e está muito ligado à questão da resiliência do sertanejo, né? A capacidade de resistir a... Deu certo aí? Tá ligado muito à resiliência do sertanejo, né? A sua capacidade de resistir a essas mudanças climáticas, né? Essa região é difícil. Então, para mim, o chapéu de couro representa isso. Além disso, a identidade, né? Então, se eu estiver lá em São Paulo, se eu estiver lá em Florianópolis, às vezes eu vou fazer curso lá, e eu levo ele. Quando eu chego lá, o cara já sabe que eu sou nordestino, que eu sou do sertão, né? E isso está muito ligado também à advocacia, tem um E a dizer... bota, né? Levanta a bota. E a Dá pra bota, ver. a bota. Isso está muito ligado à atividade da advocacia, de que forma? Né? Tem um grande jurista, colega nosso, Sobral Pinto, que ele dizia que a advocacia ela não é uma profissão de covardes. Então, ela requer muita coragem, requer Isso é muita verdade. resiliência, sabe? Porque quando alguém contrata a gente, ele entrega aquilo que é de mais importante para ele e confia em nossas mãos. Então, a gente tem que cuidar daquilo com muito cuidado, com muito zelo e muita coragem, porque muitas vezes a gente vai receber não, vai enfrentar uma série de dificuldades e a gente tem que ser ali resiliente. E aí eu carrego esse chapéu na cabeça como símbolo do sertão, do sertanejo, do vaqueiro, da coragem que um advogado precisa ter. E mantendo a minha identidade, mantendo minhas raízes, né? E aí vou falar um pouco da bolsa, né? A bolsa, essa é a bolsa, a mala preta tradicional do advogado tradicional. Aqui onde eu costumo dizer que na cabeça o sertão e na bolsa as anotações, segredos e confidências que eu tenho que levar para o túmulo. Não posso revelar em razão do meu dever ético da profissão, que se eu escuto, eu converso com o Arthur, e ele me confidencia o caso dele, nem em processo criminal eu sou obrigado a revelar o que eu conversei com ele. Eu tenho que carregar. Então, levarei, é uma pena, né, que muitas vezes Na mala. eu carrego nessa mala essa responsabilidade Então, tem muita e coisa nessa segredos e o peso é grande, né? Muito É bem. pesado, né? E levarei comigo. E essa é a trajetória. Então, Pronto, respondida aí, né? A questão do chapéu de couro, da mala. não. Brigadão não é aí. dinheiro, não. Brigadão aí, Mariane. É, nossa locutora maravilhosa. Beijo pra você, meu anjo. Beijo pra Agnaldo Pedro, que tá ali em Brasília também nos acompanhando. Vaninha Souza, lá em São Paulo, não é isso, Vaninha? Ela tá perguntando aqui, Evanson, como foi a sua experiência logo no começo, ali quando você ganhou sua primeira causa? Uau, foi fundo. Emocionante. Minha história da advocacia, o primeiro momento que eu pensei em ser advogado foi quando eu tinha 8 anos de idade. Minha primeira profissão foi agricultor. E hoje, por isso que eu tenho essa habilidade para lidar com o agricultor, para entender, para conhecer. Eu identifico, o cara sentou na minha frente, a gente conversa, eu sei se ele é agricultor ou não. 8 anos de idade, eu estava com a enxada na mão, plantando minha primeira roça. E aí alguém falou que meu pai disse que queria que eu fosse advogado. Mas faz o que o advogado? Ele se defende das pessoas que precisam, os mais necessitados. Eu digo, como é que faz? Lá ninguém sabia responder. Só disseram, tem que estudar muito. Pronto. Eita. Então já era um norte, né? Mas aí, no decorrer, a gente foi lá, foi para Recife. A história de Recife é interessante, vou falar depois. E fui ser policial. Passei na época para policial, para a polícia militar daqui, para a polícia militar da Paraíba, o corpo de bombeiro. Ali eu tinha 17 anos, 18 anos. E fui para a polícia. E fui estudando e me distraindo ali. E aí chegou um dado momento que eu fiz um concurso e
eu fui reprovado em uma etapa desse concurso de forma injusta. E aí eu senti na pele a injustiça de você ser eliminado de um concurso que você estudou muito, que era para sair da Polícia Militar e ir para a Polícia Civil. E na época a gente estava aí no ritmo para concurso delegado e tal. E aí, o que acontece? Eu sofri na pele a injustiça de ser eliminado de algo que eu queria muito. E aquilo, eu ia buscar quem? Quando você sofre uma injustiça. Nesse caso aí, advogado. Aí começa. Não, um advogado ligava para não mexo com isso. A causa do concurso. A gente foi achar um advogado em Recife. Mas aí você tem que mandar, o dinheiro já é X mil adiantado. Eita. Não tinha, era muito dinheiro para pagar de uma vez, não tinha cartão. E aí eu tinha acabado de me formar, já tinha passado na OAB, mas ainda era policial. E aí eu fiquei pensando, rapaz, como é que, se eu sou formado, eu tenho uma formação de advogado, esse mandado de segurança, quem vai fazer sou eu. E aí tinha um colega também, uma pessoa que estava na mesma situação, e aí eu disse, eu vou fazer. E eu vou pedir para um amigo meu assinar. Na época, o doutor Jairo, vai lá com o doutor Jairo, liguei para ele, doutor Jairo, tu assina para mim, se eu fizer o mandado de segurança, tu assina para mim? Ele disse, assina. Na época, o processo ainda era físico, eu estava em Petrolina, então eu fiz esse mandado de segurança e trouxe para cá, meu endereço era aqui. E aí ele assinou. E o colega que estava na mesma situação, eu digo, e aí, tu vai querer entrar também comigo? Ele disse, não, eu vou entrar com outra pessoa. Então não confiou. E aí o juiz me deu essa liminar, deu a liminar em 24 horas. Embora eu não tenha assinado, quem assinou, né, era ele, que na época eu não podia advogar. Então foi a primeira sensação de ganho, de vitória para mim que eu tive. E aí startou aquela memória lá dos 8 anos na roça, startou e eu relembrei. E eu disse, minha vida, o meu Ikigai, meu propósito de vida é advogar. E aí, assim, comecei. Só que quando você começa a advogar, primeiro fui pedir baixa da polícia, então pedi baixa da polícia, mas aí você pede baixa, como pega uma carteira da OAB, mas não tem salário. Então você não tem ganho nenhum. Você tem a carteira, não tem ganho nenhum, você vai trabalhar. E aí fazia um acompanhamento numa delegacia, ligava 2 horas da manhã, né? Eu usava a palavra do advogado, ele me disse, quem está com fome não escolhe o que comer não, né? Então, Aí é a pura ou verdade, viu? seja, eu estava precisando de dinheiro, eu precisava trabalhar. Então me ligavam para fazer um acompanhamento numa delegacia, eu fazia, né? Ia tirar uma pessoa lá num canto. Só que aquilo, embora tenha uma nobreza muito grande, essa área da advocacia criminal, não era para mim. Meu coração, eu não me alegrava com aquilo, não dava empolgação. E aí eu comecei a pesquisar as áreas. Aí achei o previdenciário. E o previdenciário era muito transformador, porque nas primeiras concessões de pensão, eu lembro que um primeiro caso, sempre é de um conhecido, né? Ele está começando, a gente pede ali a uma pessoa, a pessoa de casa indicou, e eu lembro que era uma moça que era casada com um rapaz de Mirandiba, e a gente foi fazer esse caso, e foi o primeiro caso que eu ganhei para outra pessoa. Foi a concessão de uma pensão, ela não era casada no papel com ele, né, como se diz, só era união estável, e ele tinha uma mania de queimar os documentos, ele não gostava de lixo. E aí eu tive enorme dificuldade para provar, porque eu precisava de 3 provas, né, dentro do INSS, e eu consegui na época com uma pesquisa externa. O servidor do INSS vem na rua e pesquisa, investiga se aquelas pessoas realmente eles eram casados. E aí começou, a história começou, e aí a gente foi se tornando conhecido, e foi vindo mais clientes, e aquela história, né? Fulano falou para Cicrano, que falou para Beltrano, e foi. E assim foi. E assim foi. E assim foi, não, e assim tá E indo. e tá indo, né? E hoje, e minha avó, Kalina, Dona Kalina do Caruru, ela fazia um papel de previdenciarista. Quando eu morava lá com ela, ela fazia um papel de previdenciarista. Ela era quem aposentava as pessoas da região. Ela levava para a Serra Talhada, pessoas da Serra do Mano, vários locais. Ela já conhecia os servidores. Isso não era para ganhar nada, realmente. E ela levava as pessoas, ela já sabia que documentos organizar, e ela levava. E aí, se faltava documento, eles voltavam para pegar. E eu acabei seguindo o mesmo caminho, né? Tá vendo aí? Que bom, né? Manda aqui mais beijo pro
para Claudiane, Lima, Ellen, Luzineide, Santos Maria, John, Clayton. Aí se tinha alguém, Davi, falando não? O pessoal está sugerindo, pede para adicionar o perfil do senhor na mesma live. Eu acho que consegue, né? Não sei como. Adiciona um botão aí, né? Não sei. Mas não. Vamos ver aqui? Não, tudo bem, tá ótimo, tá perfeito. Pronto, vamos lá agora, lá para os auxílios e benefício. Vamos lá para o BPC. Famoso BPC, né? Famoso BPC. Quem tem direito ao BPC? Isso qual a diferença do BPC para aposentadoria? Pronto. BPC. Existem 2 tipos de BPC. O BPC para quem possui uma deficiência, né, um impedimento de longo prazo, e o BPC para o idoso. Idoso, entenda-se, idoso que tem a partir de 65 anos de idade. Nesse ponto, a lei diz que só a partir de 65. Por que eu falo isso? Por quê? Porque, não, idoso, o senso comum é 60 anos, né? Uhum. Mas para fins de BPC, exige-se 65 anos. Além de ser baixa renda. Sei. Então, existe um critério econômico. A renda não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Como é que você afere essa renda? Como é que você apura para saber? Você pega a renda da casa, divide pela quantidade de pessoas, se ela der igual ou abaixo de um salário mínimo, passa no requisito. Muito embora isso é no INSS. Na via judicial é possível afastar esse critério e admite-se, em alguns casos, uma renda maior. Agora, qual a diferença do BPC para a aposentadoria? A aposentadoria ela é destinada a quem contribui, né? A quem paga INSS ou a quem exerce uma atividade rural, e a aposentadoria ela tem 13º. Já o BPC ele não tem 13º. E outro detalhe, a aposentadoria ela deixa pensão. O BPC não passa para outra pessoa, não deixa pensão. Então chega direto pessoas lá e diz: ei, eu queria... meu esposo faleceu e eu queria ficar com a pensão. Não passa. O BPC ele não transfere de uma pessoa para outra. Agora tem um detalhe. Se a pessoa que recebe o BPC, ele recolher a contribuição como facultativo, aí, quando ele vier a falecer, ele deixa a pensão para outra pessoa. Então, eu gravei até um vídeo uma vez falando de uma situação que eu dei uma carona a uma pessoa e ela comentou sobre isso. Mas não vai deixar a pensão nem para meus filhos, de menores? Eu disse não, só se contribuir. Aí eles passaram a contribuir. E aí garantiu uma proteção financeira aos filhos, né? Então, existem situações que... E no caso do BPC e aposentadoria, no caso da aposentadoria, ela pede uma prova de vida, né? Isso em determinado tempo. E o BPC já é uma perícia e tal, né? Isso. A prova de vida, basicamente, ele vai ter em todos os benefícios, porque o INSS ele sempre está fazendo aquela verificação para ver se quem está recebendo está vivo. Está vivo mesmo, né? Porque aconteceu outras épocas que o pessoal não comunicava o óbito, não declarava o óbito, não comunicava no cartório e ficava recebendo de forma indevida. E aí esses mecanismos servem para isso. Então, prova de vida vai ter para todos esses benefícios. Para o BPC e para o... Agora, a aposentadoria, você não é convocado para reavaliação. Aposentou, definitivo. Definitivo. Né? Uhum. Agora, o BPC, ele não é um benefício aí definitivo. O BPC, você pode ser convocado para reavaliação. Então, eles podem convocar para reavaliar sua condição socioeconômica, ou seja, sua renda, se não aumentou renda, se você ainda está dentro daqueles critérios do programa, da mesma forma, para reavaliar se você ainda está com a deficiência. Por quê? Há casos de pessoas que têm uma deficiência ali de quadril, mas ele faz uma cirurgia, coloca uma prótese, ele volta a ficar basicamente bom. Então, existe sim um programa, o governo agora criou lei que essa reavaliação, chamada de pente fino, ela será permanente. Então, quem recebe o BPC, ele deve ter um cuidado dobrado. Você se aposentou, está sossegado, mas a pessoa do BPC ele tem que ter um cuidado dobrado. Ele tem que ter cuidado nas informações que ele vai fornecer lá no CRAS, porque às vezes ele modifica o CAD único dele
e coloca uma pessoa que tem renda. Aí ele deixa de preencher, o INSS identifica e corta o benefício. Ele tem que atualizar, manter atualizado o cadastro único, no mínimo de 2 em 2 anos. Se ele deixar de atualizar o cadastro único, o benefício é suspenso. Então, essa pessoa que recebe o BPC, ele tem que ter mais cuidado. E outro ponto, é comum. Atendi ontem uma pessoa que ele recebia o BPC e deixou de pegar os laudos. Eu pensei que já estava resolvido, eu não ia precisar. Foi chamado para reavaliação, foi cortado o benefício. Só que aí a gente vai ver uma estratégia para ele e vai dar certo. Mas é importante que a pessoa faça o quê? Mantenha a mesma conduta, guarde os papéis, a documentação médica que continua no tratamento, né? Além do cuidado em manter o CAD único atualizado, além do cuidado de não incluir pessoas que tenham renda no seu CAD único, evitar movimentações financeiras via Pix de alto valor, que o governo e a Receita estão cruzando esses dados. Também manter a documentação médica atualizada. Compra uma pastazinha e vai guardando. Porque se um dia precisar, se um dia for chamado, você está documentado, né? Então, o caminho é esse. Você veja que é mais sensível, né? Existe um risco maior da pessoa perder. E isso aplica-se para o BPC idoso, aplica-se para o BPC deficiente, para a criança autista, né? Que tá um surto de criança autista, infelizmente, e tem que ter esse cuidado desse acompanhamento. Mas em algum momento da vida, a pessoa que recebe BPC ele vai ser chamado para uma reavaliação. Já o de aposentadoria não. Aposentou, está resolvido, definitivo. Evandro, no caso, tipo assim, eu tenho um filho que ele tem uma deficiência ali, vamos dizer, um autismo de grau 3, que é o mais severo, não é isso? Que não fica bom assim. Não. Mas o benefício foi cortado. Certo. O que fazer nesse caso aí? O caminho eu já vi casos assim, né? Tem números. Aconteceu demais. Exatamente. Nesse último pente fino que tá tendo, tá cortando muito, infelizmente. E cortando tem uma situação de uma pessoa cadeirante, ele é cadeirante e não fala, e cortaram. Eu não sei qual o critério utilizado por um médico do INSS, mas é algo assim absurdo. E aí o que fazer? Tem que recorrer, tem que ir para a justiça, né? Então, é na justiça que aí você vai demonstrar que se tratou, que o seu quadro clínico mantém-se inalterado ou que teve pouca melhora. Aí, para as pessoas que recebiam o BPC e foram cortadas, o caminho aí é buscar o advogado especializado e levar a causa para a Justiça Federal. Lá, o que vai acontecer na Justiça Federal? Vai ser submetida a uma perícia médica. A perícia médica com um perito da confiança do juiz. Então, é uma perícia médica mais bem feita, mais elaborada. Claro, o advogado tem que fazer quesitos, perguntas, ele manda perguntas, tem que ser perguntas bem pertinentes e fortes para garantir um bom resultado na perícia. O advogado tem que selecionar bem os documentos que ele vai enviar, não é só juntar papel. O advogado ele acaba tendo que conhecer um pouco do ramo da medicina, pelo menos ter as noções gerais por cima ali para poder identificar o que é um laudo bom, o que é um laudo completo, do que é um laudo incompleto e de documentação. E aí essa pessoa lá na Justiça Federal vai fazer uma perícia e, em alguns casos, tem uma avaliação social que o perito, um assistente social da confiança do juiz, vem na casa da pessoa para verificar as condições econômicas da casa. É uma casa que a pessoa tem carro, que às vezes não está no nome, mas tem carro, tem luxo. Aí ele vai verificar se aquela pessoa preenche os requisitos. Normalmente, um caso desse, sempre a tendência é dar certo, né? E eu abro um parênteses para o autismo. Autismo, independente dele ser, mesmo que é em grau 3, mas tem um que é grau 1, é leve. A lei não faz gradação, não faz diferenciação. Se é autista, se enquadra no perfil. Autista é autista. Autista é autista, não importa o grau. Então, já preenche, nesse ponto da patologia, preenche o requisito. Aí é só verificar o requisito de renda, né? Se preencher os dois, concede. Muito bem. Vamos aqui uma pergunta sobre ver se você vai conseguir responder. Quer dizer, você atua em várias áreas. Vai responder.
Em um caso de pensão alimentícia com 2 filhos, onde o pai tem renda alta, mas envia apenas R$ 250 e ainda atrasado. O que pode ser feito nessa situação? Eita Deus, isso acontece com tanta frequência, né? E É, quando paga, né? quando Aí. paga, né? Quando paga, né? Ainda disse que tá dando luxo, né? Então, Isso eu tô... A mulher tá gastando muito, dá, ela... dá R$ 200 Quanto é que tu isso. paga? 250, né? Então, É pra rir, né? é pra rir, é cômico, né? Então, veja, o caminho é pedir a revisão. É entrar com o pedido, se não está determinado pelo juiz, é entrar com o pedido de regulamentação de pensão para que seja fixada uma pensão, observar 2 parâmetros. A capacidade econômica do pai, então, que não pode botar uma pensão muito alta para um pai que não tem condição de pagar aquela pensão. Então, se ele tem uma renda mais alta, ele vai pagar mais. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, tem que observar esses 2 parâmetros. A capacidade do pai e a necessidade do filho. Do filho, né? Entendeu? Então, é nesse ponto. Claro, se ele tem uma renda alta, se ele ganha R$ 2.000, 3.000, com certeza a pensão não será 250. Ela vai saltar aí para 700, para 800, conforme a necessidade. E se for uma criança especial? Então, existe uma capacidade e existe uma necessidade maior dessa criança. Então, a pensão tem que ser maior. Né? Vanessa, é uma dúvida. Ó, tenho um filho autista. Ele não conseguiu o benefício por tal. Uhum. Aí o pai é concursado. No caso, quando ele completar a idade, o pai corta a pensão ou como é que... Filho, ainda que o filho se torne maior de 21 anos, se ele tem uma incapacidade, se ele tem uma deficiência, a pensão continua, né? Inclusive, um caso pouco conhecido aqui, e o pessoal não vai muito atrás. Os filhos que possuem uma deficiência, eles podem ficar com a pensão do pai e da mãe. Pensão previdenciária, né? Pensão do INSS. Fez. A gente tem casos aqui, vários, que a pessoa recebe a pensão. Ele tinha uma deficiência e aí os pais faleceram. E ele recebia BPC Loas. O que é que a gente faz? A gente consegue, abre mão do BPC e essa pessoa acumula 2 pensões. A pensão do pai e a pensão da mãe. E é algo que poucas pessoas sabem ou vão atrás. E não vão atrás é porque não sabem, não é dado esse conhecimento. Exato. O pessoal, quando a gente começou em uma situação, tem uma mulher em Carnalbeira, ela disse, pai, doutor, só tenha calma, só tenha fé, né? Só acredita. E aí deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto. Qual a diferença de curatela e procuração? A curatela é para quem realmente está aí sem capacidade para resolver suas coisas. Então, tem uma pessoa que possui uma deficiência. Essa pessoa que possui uma deficiência intelectual, ela não tem como ela passar uma procuração para outra pessoa, né? Então, o caminho para esse caso é o quê? É uma curatela, é um curador, é um representante, né? Vem da origem de cura, né? De sanar uma falta, né? E aí, já o outro, a pessoa que está idosa, mas ela está na capacidade plena dela, e ela não está mais com disposição física, com força, ou capacidade física para estar subindo e descendo, como diz o outro, indo em banco e tal. Mas a consciência dela, tem toda a capacidade dela, está plena. Então, aí ela faz uma procuração no cartório, procuração pública, a pessoa cadastra essa procuração lá no INSS, o INSS informa ao banco que a partir daquele momento o procurador é aquela pessoa. E essa pessoa é quem resolve todos os problemas do outro. Basicamente isso. Muito bem. E eu digo a você que a hora passou assim, ó. Voou, não foi? Voou. Já? 3 horas E o assunto aqui. Vamos ver se eu responder mais alguém aqui. Muito bem. É Dier que era, Davi? Ele disse que pagaria em torno de... exatamente, é o primo dele aqui, né? Dier Antunes. Ó, Dier, tá no bom caminho, viu, meu caro? Filho é filho.
Independente aí se você tá com a mãe ou não, filho é filho. É, a Se você relação tá de indo por filho um é caminho pra certo. vida E ele inteira, disse né? que gasta em torno de R$ 2.000 por mês Que coisa com os boa, filhos. né? Tá no caminho Parabéns, certo. viu, filho? Parabéns mesmo. Hoje em dia é raro. Hoje em dia é raro. Vamos ver aqui, tipo, eu percebi que na perícia federal eles não dão muita atenção ao lado escrito de caneta. Por que isso? Sim. Então, primeiro, o ideal, eu gosto muito do laudo digitado. Porque o laudo escrito, o manuscrito, ele já corre o risco dele estar ilegível, né? Às vezes a letra não está bem legível e tal. Então, é melhor ele digitado. Eu oriento o pessoal, não pede digitado, né? Porque fica legível, né? E isso não se resume só a uma estratégia de laudo. Eu sempre digo, se você tem um problema de hérnia de disco, leva a ressonância. Às vezes o cliente quer fazer raio-x. Eu disse, raio-x não vai ver bem. Faz ressonância. Então, o perito vai... A chance maior é para quem apresenta um laudo solto ou quem apresenta uma imagem da coluna e apresenta o laudo. Ó, tô mostrando meu laudo e ó como é que tá a minha coluna por dentro. Entendeu? Então, o quê? Uma ressonância. Então, isso vai... A estratégia de documento, o histórico de documentação é muito importante. Levar um laudo isolado, a chance de dar errado é altíssima, né? Porque às vezes existe, os peritos costumam dizer, laudos graciosos, ou seja, você é amigo do médico e diz, fulano, me dê um laudo aí. Como é que ele atesta que eu tô com hérnia de disco sem um exame de imagem? Ah, beleza, ele fez o teste lá de Laseg, ele fez uma série de testes e tal, mas para ser mais objetivo e restar comprovado, o ideal é um exame de imagem. Entendeu? Então, essa estratégia é quem faz a diferença. Muito bem. Então, chegando aqui ao final do nosso podcast, a hora passou realmente voando e o jeito é eu convidar novamente o Evanderson para tirar várias dúvidas aqui do pessoal que estão entrando aí, fazendo muitas perguntas. Gente, ó, brigadão de coração por vocês aí compartilhar a nossa live, tá entrando na nossa live, fazendo as perguntas. Outro dia ele vai vir, com certeza, né? Vem, com toda certeza. Agradeço, já tá aceito o convite. Mas diga aí, quais orientações você daria para quem tá pretendendo, né, fazer aí, se aposentar, vamos dizer? Não deixe para a última hora. Não deixe, se você é agricultora e quer se aposentar e tá chegando os 55, não deixe para buscar a documentação, organizar a papelada quando completar os 55. Sabe por quê? Porque se você deixa para quando completa a idade, e se o CNIS estiver com problema, né? E se a documentação estiver errada? Então, o ideal é procurar pelo menos um ano antes, organizar a documentação, consultar uma pessoa de confiança ou já contratar ali o advogado especializado para que dê tudo certo. Porque se você deixa para quando completa a idade e tem algum problema que precisa ser resolvido para depois entrar, você já entrou perdendo, né? Você já está com prejuízo. Cada dia é dinheiro que você está perdendo. Então, o ideal é procurar antes. Uma professora procurou a gente esses dias, ela só vai completar a idade ano que vem. E tinha um monte se organizando, né? de erro no CNIS dela, de indicadores. O que é que a gente está fazendo? Está corrigindo. Quando chegar a idade, o CNIS dela, como a gente diz, vai estar redondinho, vai estar todo ok no ponto só dela aposentar. Agora, se ela deixa para procurar a gente depois que completar essa idade, ela ia perder no mínimo um ano aí. Entendeu? Aí, obrigada por tantas explicações. Muito bem, gente. E ele vai voltar aqui para dar mais explicações. Volta sim. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast Papo Arretado do Sertão Nosso TV. Uma excelente tarde para todo mundo, uma excelente tarde para todos aí que compartilharam a nossa live. Aí fale com seus seguidores também, viu? Agradece, eu não sei se tá mudo se tá ok, mas, né? enfim, né? Mas eu prometo da próxima. Né? O pessoal tá movimentando. Pronto, da próxima vez a gente vai linkar aqui os
o Instagram, né, Davi? Pra você dar tudo ok, ele vai entender ser- aí quais os botões que aperta e vai dar certo. Exatamente, vai dar tudo certo. Perfeito. Então Muito vamos obrigado. ficando por aqui. Um excelente fim de semana para todos, excelente semana e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tchau!